ver se tem uma ordem aqui. Isso. Aí depois você pode também falar, tá? Assim, eu começo falando, você complementa, assim a gente vai. Estamos no ar, pessoal. Boa noite. Este é o Asteroid Cast, o primeiro episódio de uma série de pelo menos 10 que a gente vai fazer esse ano sobre o Asteroid Day, os asteroides em si e tudo que está associado a esse tema. Bom, está aqui conosco Bruna Marques, que é a diretora, né, a coordenadora do Asteroid Day Brasil. Bruna, boa noite. Olá, Zurita, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no canal. Né? O Zurita, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Para mim também é de enorme satisfação dar início a esses trabalhos. Boa noite, gente. Aos trabalhos do Asteroid Day. É isso aí. Nós ouvimos aí também o Ari Martins, né, que é do Clube Pleiades do Sul. Eu sou Marcelo Zurita, da Bramon e da Associação Paraibana de Astronomia, e nós estamos no Asteroid Cast número 1. Bruna, explica pra gente o que é o Asteroid Cast. Bom, vamos lá. O Asteroid Cast, ele surgiu através da necessidade de informar sobre os asteroides. Nosso desejo constante em falar sobre astronomia inclui em sua pauta também a missão de educar, informar e atualizar a sociedade sobre os riscos de impacto de asteroides, defesa planetária e muito mais. Bom, o interesse científico em cometas e asteroides, ele deve-se em grande parte ao seu status de restos relativamente conservados, digamos assim, do processo de formação do sistema solar, né, há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, a gente sabe que a movimentada e acelerada vida urbana tem exigido muito das pessoas atualmente, né? Então, por isso, escolhemos o formato de live, podcast, né? Como vocês preferirem, e ele vem para te ajudar, né? Para aproveitar aí o seu tempo disponível, é só dar o play nas nossas lives e ficar por dentro de tudo sobre os asteroides. É também um canal aí aberto para que divulgadores científicos de todo o Brasil se sintam à vontade em participar aqui conosco, tá? Sintam-se aí em casa, convidados, né, a vir aqui também falar sobre esse assunto que é tão importante. Muito bem. E foi um projeto que vocês começaram a planejar, né, você e o Ari, né, sobre como a gente dá passar essas informações que são tão importantes, né, para o público. Não é isso, Ari? Exatamente, Zurita, Bruna. Podcast aí do Asteroid Cast. Ele é essa proposta aí que pretende beneficiar bastante o Asteroid Day. O público, né, ele é um acesso também um pouco, talvez alcançando ali um segmento da internet que o Asteroid Day não tem explorado, e com isso, de repente, ele sirva como modelo aí a ser replicado em outros países, o que para nós aqui no Brasil seria de extremo orgulho, e também é uma atividade que garante também, que contribui para o pódio do Brasil aí no ranking mundial. Haja vista, nós teremos aí o cadastro dessas entrevistas, né, em cada edição do Asteroid Cast, ou seja, em cada evento de entrevista, que é o formato de um podcast, nós teremos a chance de poder cadastrar essa entrevista de maneira que isso se soma, né, ao conjunto de atividades do Asteroid Day Brasil. Isso soma bastante para nós aqui no Brasil, mas, repito, ele pode ser muito benéfico para o Asteroid Day, mundialmente falando, já que a proposta do Asteroid Day, pela própria qualificação dele, que a Bruna já mencionou aí, é uma ação global que pretende, né, Bruna e Zurita, massificar esse interesse do grande público, e não só dos acadêmicos, pelos riscos de impactos de asteroides potencialmente perigosos, né? Então, o podcast ele pode somar bastante nessa direção. É verdade. E se vocês não conhecem mais ou menos o que é o Asteroid Day, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui que eu acho que a gente pode mostrar, né, Bruno? Sim.
Então, pessoal, para vocês terem ideia, tá, do que só um instante. E é bom porque a gente pode convidar também outras pessoas a participarem, não só desse formato, né, desta plataforma que a gente está criando, né, mas também de criarem suas próprias atividades, seus próprios eventos aí do Asteroid Day, né, e participar aí desse movimento global, né. Então, o Asteroid Day é o Dia Internacional do Asteroide, que é celebrado anualmente no dia 30 de junho. Tá? E do que a gente está falando? A gente está falando de impactos de asteroides, e aqui eu vou trazendo alguns exemplos. Tá? Esse aqui é o meteoro de Chelyabinsk, né, que foi um asteroide com cerca de 17 metros de diâmetro, que atingiu a Terra no dia 15 de fevereiro de 2013. Ele pesava aproximadamente 10 mil toneladas, e atingiu a Terra numa velocidade de 30 km por segundo, gerando uma energia, né, acabando liberando uma energia equivalente aí a 33 bombas atômicas, como a que destruiu Hiroshima no final da Segunda Guerra. Não sei se vocês estão vendo o vídeo aí, para mim aqui está um pouquinho lento. Tá? Mas esse aí é o famoso meteoro de Chelyabinsk, né? O meteoro russo, né, de 2013, certo? A gente teve um carinha que é um pouquinho pior do que esse, tá? Que foi em Tunguska, né, em 30 de junho de 1908. Um asteroide com pelo menos 50 metros, tá? Mas pessoas falam aí em 70 metros, em 100 metros, porque a gente realmente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ele explodiu com energia equivalente aí a 1000 bombas de Hiroshima, tá? E só esse asteroide ele devastou uma área de 2.150 quilômetros quadrados de floresta lá na região de Tunguska, na Sibéria, tá? Esse aqui é o asteroide, é o impacto que inspirou, né, na verdade, definiu a data do Asteroid Day, né, dia 30 de junho. Simplesmente porque essa área de 2.150 quilômetros quadrados de floresta é uma área em que cabe qualquer grande metrópole do planeta. Então, a destruição provocada por um asteroide como esse pode significar a destruição de uma metrópole, de uma grande cidade, caso ele ocorra, né, num local assim. E para a gente ter ideia do que é o impacto, eu trouxe aqui o vídeo da explosão de uma bomba atômica, tá? Isso aqui é dos períodos de teste, né, do projeto Manhattan, e que eles provocaram essa explosão, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nela. Bom, o pessoal ali em volta olhando, tudo. Então aqui, ó, houve o disparo dessa bomba, e aí quando ela explode, a energia é tão grande que ela satura a tela, né, ó, com o brilho dessa explosão. Como essa energia liberada não é só simplesmente a luz visível, né, tem também ultravioleta, tem calor, né? Então, as coisas que estão próximas, olha, elas esquentam instantaneamente, né? Muitas delas incineram instantaneamente com a propagação desse calor. Você vê aí, essa casa pegou fogo da hora, né? Porque essa luz infravermelha, ó, o churrasquinho aí vai assando, né? Essa luz infravermelha acaba aquecendo instantaneamente tudo que está à distância. Tem esse soprinho de calor aí, ó. E aí, depois do sopro de calor, vem a onda de choque, que a onda de choque ela é devastadora, né? Ela vai levando tudo que tem no caminho, que já estava ali pegando fogo, né? E ela vai destruindo, tá? E essa bomba atômica aí é uma bomba atômica de 15 quilotons, né? É o equivalente a 15 mil toneladas de dinamite, né? E a gente imagina que uma bomba como um asteroide como o de Chelyabinsk, que significa 33 bombas como essa, 26 bombas como essa, e um asteroide como
o de Tunguska significa 1000 bombas como essa. Então imaginem a energia de que nós estamos falando aqui, tá? Do impacto de um asteroide como esse, né? E aí, para isso, criou-se um movimento chamado Asteroid Day, né? Ele foi criado aí por um grupo de cientistas, né? Tem ex-astronauta, né? Temos aí o Brian May, que é um guitarrista famoso, né? O guitarrista do Queen, mas que também é astrofísico, né? Então, eles criaram esse movimento Asteroid Day, tá? Que é esse movimento que nós estamos falando. O Major Zera está perguntando como que não destruiu as câmeras. Olha, é uma boa pergunta. Não fui eu que filmei, eu não sei qual foi a tecnologia que eles usaram, tá? Mas provavelmente são câmeras que estão posicionadas muito distantes, né? E utilizando lentes, né? De teleobjetivas aí bastante com alta capacidade, né? De aproximação, tá? Então provavelmente foi isso que fizeram. As câmeras estavam numa distância segura, né, Zurita? Tanto que as câmeras estavam exatamente onde os próprios soldados estavam também. E que eu saiba, não morreu muita gente nesses testes. Olha só. Eu pensei que eu tinha atualizado esse slide aqui. Bom, só que a gente está falando de um impacto, imaginando algo raro, como foi, por exemplo, o de Chelyabinsk, só que, na verdade, o impacto de um asteroide é algo bem comum, tá? A gente tem aqui uma imagem que eu vou até pedir permissão para... Bom, não precisa mostrar a imagem atualizada, não. Esses aqui são os pequenos asteroides que impactaram a Terra entre os anos de 1988 e 2022. Não está correto, perdão. É que eu estava olhando aqui o 14 e pensei que estava desatualizado. Está desatualizado o próximo slide. Então, ao todo, são mais de 900 impactos de pequenos asteroides contra a nossa atmosfera que foram detectados pelas redes de sensores de infrasom, tá? Que é uma rede internacional, diversos países participam dessa rede, né, montando seus sensores de infrasom, e ela é administrada pelo governo americano. Essa rede foi construída com o objetivo de detectar explosões nucleares, né, de testes nucleares aí de diversos países. Só que eles começaram a detectar quase todos os dias pequenas explosões ocorrendo lá na alta atmosfera. E essas explosões não eram de bombas, e sim de pequenos asteroides atingindo a nossa atmosfera, tá? Tem um pessoal aí, ó, Canabras TV, ontem teve um impacto na Bahia, teve mesmo, a gente tem uns vídeos bem legais. Explodiu lá, na verdade, anteontem, né? Aliás, foi ontem, não foi anteontem mesmo, de noite. Tá? A gente tem os vídeos lá do clima ao vivo. Foi lá perto da divisa com o Piauí, tá? Então, o que acontece? Esses impactos todos aqui que a gente está vendo, a maioria deles passou desapercebido, tá? A gente nem sequer soube que ele ocorreu, nem sequer saberia que ele teria ocorrido se não fosse essa rede de sensores. E pior ainda, de todos esses mais de 900 impactos detectados por essas redes de sensores, apenas 5 deles foram de asteroides que atingiram a Terra depois de serem detectados ainda no espaço, tá? Aqui a gente vai ter, ó, 4 desses asteroides, tá? Hoje são 5, teve mais um que caiu esse ano na Islândia, ao norte aqui da Islândia, tá? Que completou, mas são apenas 5, de mais de 900. Ou seja, nenhum desses nós estávamos preparados para que ele acontecesse. Nenhuma dessas quedas, nenhum desses impactos nós estávamos preparados para que ele acontecesse. Claro que de todos eles, o único que realmente foi significativo, que teve poder para causar danos, foi o meteoro de Chelyabinsk, né? Porque ele chegou, inclusive, a causar aí milhões de dólares em prejuízo e feriu quase 2.000 pessoas, né? Então, foi algo que foi realmente
que foi realmente grande, né? Mas a gente também não detectou, tá? Isso é sinal de que o nosso monitoramento, né, o nosso programa de busca de asteroides próximos à Terra está falhando. Ou não falhando, né? Ele não está conseguindo detectar a maioria desses pequenos impactos, tá? E alguns dos grandes também, né? Então aqui a gente tem, os 4 que haviam sido detectados até 2020, até esse ano, né? O 2008 TC3, o 2014 AA, o 2018 LA, o 2019 MO. Todos eles foram de pequenos asteroides com até 5 metros e nenhum deles foi detectado com mais de 24 horas de antecedência, tá? Ou seja, nenhum desses asteroides todos que a gente detectou, tá, foi com antecedência de mais de 24 horas. Isso é complicado, né? E o asteroide, o 2022, agora não vou me lembrar o nome dele, mas o que impactou a Terra agora, este ano, também foi detectado com 3 horinhas de antecedência. Tá? O cara viu ele chegando, olha, o asteroide bateu. Atingiu a Terra. Tá? Então a gente vê que esses pequenos objetos, os que por enquanto não causam grandes estragos, a gente está tendo uma certa dificuldade para detectar. Então a gente precisa melhorar esse processo de detecção para que a gente possa detectar mais asteroides, tá, próximos à Terra. Não é à toa que a gente tem uma estimativa, tá, de que dos cerca de 1 milhão de asteroides que têm o potencial de impactar a Terra, a gente conhece apenas 1%. 1%. Tá? Ou seja, temos 99% dos asteroides potencialmente perigosos para a Terra que nós sequer conhecemos. Tá? Depois de décadas de pesquisa, depois de décadas de buscas. Tá? Por isso, o Asteroid Day propõe que a gente tem que aumentar o número de asteroides descobertos em 100 vezes por ano durante 10 anos. É uma meta extremamente ousada, mas que exige, basicamente, investimento público nos programas de busca de asteroides. Tá? Porque se a gente não sabe quando e onde vai ocorrer um grande impacto, como que a gente pode se proteger, né? A gente sabe que vai ocorrer um grande impacto algum dia, a gente só não sabe aonde e nem quando. Tá? Então, hoje, a realidade é essa. A gente precisa investir mais no conhecimento, na descoberta desses objetos, se a gente quiser evitar que um dia um grande impacto venha ocorrer e trazer grandes prejuízos e perdas de vidas humanas. Tá? Bom, o que fazer? O primeiro passo é o que a gente está fazendo hoje, que é o trabalho de conscientização. Tá? É o que propõe o Asteroid Day, né? Informar as pessoas sobre esses riscos e o que a gente precisa fazer para poder evitar, né? A gente precisa de mais incentivos na busca por novos asteroides, né? Nos programas de busca, né, por asteroides próximos à Terra. As nações precisam de mais planejamento para o que fazer caso um asteroide seja detectado em rota de colisão com a Terra. Os chamados planos de defesa planetária. Nós precisamos fazer isso o quanto antes, tá? Qual é a melhor abordagem? Enfrentar ou correr? Né? Tentar desviar esse asteroide ou fugir para as colinas, né? Claro que o ideal é a gente tentar desviar a trajetória desse asteroide, tá? Mas também é possível tentar fragmentar esse asteroide, tentar diminuir, né, os danos que ele pode causar através dessa fragmentação, ou, no pior dos casos, buscar ações para minimizar os danos. Isso significa, por exemplo, evacuar uma área, né? E dependendo de quão grande ou quão populosa essa área, isso pode requerer um esforço hercúleo, né, das autoridades. Mas, diante de tudo que a gente já falou, né,
eu diria que isso é hoje a principal alternativa que a gente tem, né? Porque se a gente não consegue detectar esses asteroides com antecedência suficiente para que um programa de busca, um programa espacial vá lá e tente desviar esse asteroide da Terra, então a gente tem que ter esses planos traçados para poder, né, evacuar, né, em caso de necessidade, tá? E por isso, né, por tudo isso, a gente convida a vocês a se juntar a esse esforço, né? E aí eu queria pedir à Bruna que falasse como que as pessoas que querem criar uma atividade do Asteroid Day podem fazer, que tipo de atividade a gente pode criar e como que a gente pode participar do Asteroid Day, tá? É importante a gente dizer que não precisa ser astrônomo, não precisa ser físico, né? Não precisa ter um certificado especial, tá, para fazer um evento do Asteroid Day. Não é isso, Bruna? Opa, estava mudo aqui. Isso mesmo. Não precisa ser um divulgador científico, né? Você pode estar fazendo isso na sua própria comunidade mesmo, né? Reunindo aí os seus amigos para abordar aí o tema, né? Você pode também, você que é professor, né? Você que também está nos assistindo aí, que é divulgador científico, né? Também pode estar realizando os eventos, participando do Asteroid Day, né? A gente sempre gosta de reforçar que os asteroides eles podem ser incluídos em todos os tipos de matérias escolares, né? Então é multidisciplinar. Né? Então, você que é professor de português, de física, de matemática, ciências, nem se fala, né? Então, aproveite para falar aí sobre esse assunto que é tão importante com os seus alunos. E, bom, para participar aí do Asteroid Day, né, a gente tem algumas coisas que são importantes mesmo de lembrar, né, de falar. Você precisa registrar o seu evento, tá? No Asteroid Day, para ele contabilizar, para ele entrar ali para um número, né, de eventos que estão sendo realizados em todo o mundo. Então, para isso, a gente disponibiliza para vocês um formulário. Desculpa. Um formulário para você registrar o seu evento. Eu vou deixar aqui no chat o link do formulário, tá? Para que vocês façam um cadastro do evento de vocês, né? Então, definam um tema, escolham um tema interessante, né, relacionado aos asteroides, reúna os amigos, também compartilhe com as pessoas para que mais pessoas possam ver ali, né, a sua apresentação, né, ou a tua palestra, o teu evento, né, e depois de compartilhar, realize ali o seu evento e registre, não esqueça de registrar antes aí, através do nosso formulário. A gente está colocando aqui no chat o link do formulário para que vocês registrem aí o evento de vocês. Maravilha. Ari, que tipo de atividade, Ari, você sugere aí as pessoas fazerem, principalmente quem tem mais contato com astronomia? Está assistindo a gente aí. Não, perfeito. Essa questão ela é bastante importante, Zorita, porque muita gente tem dúvida, né, de que tipo de atividade, que classe de atividades podem ser classificadas como uma atividade aceita lá pela página, né, pelos critérios do Asteroid Day. E, na verdade, às vezes, são mais atividades do que muita gente imagina. Bacana. Por exemplo, palestras em colégios, onde você pode abordar o tema, não só do Asteroid Day, enquanto uma iniciativa global, mas o tema de asteroides. Lives, ou seja, eventos virtuais, hangouts, salas de discussão, onde você promove o debate, a discussão ali, o diálogo sobre os asteroides, os corpos cometários, né, o potencial risco de impacto, discutir o papel da mídia, como a mídia pode informar de uma maneira mais madura,
de uma maneira com credibilidade, haja vista, às vezes, em razão de um pouco de sensacionalismo, de clickbait, as pessoas aprendem a não encarar com bons olhos esse tipo de ação, né, voltada a asteroides. Aí o Asteroid Day, por conta desse viés de sensacionalismo que às vezes a mídia imprime, o Asteroid Day pode entrar nesse embalo aí, muitas pessoas acharem que é uma campanha alarmista, né, quando na verdade como o Zurita e a própria Bruna já mencionaram aí sobre a história dessa ação global, que é o Asteroid Day, ele é um projeto bastante sério, né, que ele é sancionado pela ONU, a NASA é signatária, vários observatórios ao redor do mundo são signatários e contribuem com esse projeto, e entidades no âmbito da astronomia, não só profissional, mas amadora, são signatárias, né, e participam dessas atividades, endossam e manifestam a vontade de que mais pessoas adquiram interesse nesse tipo de assunto, porque o Asteroid Day ele lida desse assunto do ponto de vista daquilo que é a ciência, dos dados da ciência, os dados de vários projetos e programas de monitoramento, incluso a NASA. Então, aqui a gente está falando, né, quando o Zurita expôs lá aquele dado de 1 milhão de corpos asteroidais que tem, numa estimativa, chance de algum impacto nos próximos 100 anos, ainda que uma chance remota, e nós ainda só detectamos ali aproximadamente 10 mil. Isso não é um dado de alarmismo, até porque o Asteroid Day não quer convencer as pessoas que há um risco aí nos próximos 100 anos, um risco absurdamente relevante, tudo. Não é isso, mas o risco ele existe, e o Zurita mostrou muito bem, apenas 2 casos nos últimos 100 anos, né, que são que foram eventos cuja energia poderia ocasionar perdas humanas, né? Em Tunguska se discute se houve ou não perda humana, mas evidentemente que se fosse um evento em cima de uma metrópole seria evidentemente absurdamente catastrófico. E o próprio evento de Chelyabinsk, né? Não houve perda ali humana, mas poderia ter sido muitas pessoas ali, muitos moradores se assustaram sobremaneira, muitos se machucaram, procuraram pronto-socorros, atendimentos médicos, né, mais de 1.000 pessoas, ou seja, foi um número considerável, e poderia ter acontecido alguma coisa mais catastrófica, sim, e não foi um evento tão energético, né, o que mostra que esse tipo de preocupação e iniciativa, ela é salutar e ela é relevante. Repito, porque, sobretudo, ela está baseada em dados reais, em estatísticas reais e, enfim, em programas que fazem anúncios de estimativas de corpos potencialmente perigosos reais. E, complementando, discutir isso, seja num colégio, seja num evento astronômico em sua residência ou na residência de alguém onde você pode abordar esse assunto, ou ocupando algum espaço público onde você pode, de repente, conseguir elaborar alguma atividade astronômica ali, uma mostra, ir no planetário, visitar o planetário da sua cidade ou próximo à sua cidade, ou um museu, ou algum ambiente onde há um contato ali mais aberto e que tenha, de repente, uma abertura cultural também, onde você possa fazer uma apresentação, seja numa tela, seja apenas ali com data show ou com a voz, onde você pode estar manifestando e divulgando esse tipo de, não só a ação que é o Asteroid Day, mas a realidade dos asteroides, e que isso não é uma campanha alarmista e nem que quer deixar as pessoas assustadas, mas que é, sim, relevante e importante. Outra atividade que você pode incluir é simplesmente pegar qualquer atividade padrão que o seu clube de astronomia já realiza e tentar incluir a divulgação desse tipo de informação de alguma maneira. Se de alguma maneira você traz esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo para a sua atividade, pode ser uma observação esporádica, pode ser uma atividade de astrovigília onde você propõe trabalhar essa questão, uma observação de uma chuva de meteoros, onde você traz à baila, né, esse diálogo. Também eu acredito, e aí a Bruna pode até e o Marcelo Zurita podem até refinar essa informação, mas elas estão, ao meu ver, aptas a serem cadastradas lá no site do Asteroid Day. Bacana? Isso.
Desde que a atividade tenha realmente, que pelo menos cite, né, que pelo menos fale o que é o Asteroid Day, né? E assim, não dá para a gente pegar e fazer um evento, por exemplo, para olhar a Lua e não falar sobre o Asteroid Day, o mais importante, né, sobre trazer essas informações sobre esses temas e querer cadastrar. Agora, a própria observação da Lua é um tipo de evento que você tem como falar muito sobre asteroide, porque cada craterazinha daquelas que a gente observa na Lua é um impacto de um grande asteroide contra o nosso satélite natural. E da mesma forma como eles caem na Lua e que eles continuam caindo na Lua, eles podem atingir a Terra. É verdade. Eu até queria aproveitar. Acho que travou aqui para mim. Pode falar, Bruno, estamos te ouvindo. Eu queria aproveitar para dizer que também essas atividades elas podem ser divertidas, né? Eu queria falar aqui, dar um exemplo sobre um evento que foi realizado lá em Luxemburgo, né? Que reuniu ali os escoteiros daquela região. E aí fica a dica também aí para os escoteiros, tá? Que podem participar também dos eventos do Asteroid Day. Então, lá, os escoteiros eles se reuniram para aprender sobre medidas de impacto de asteroides, jogando trufas de chocolate em açúcar de confeiteiro. Então, bem divertido, né? Então, dá para ser assim, dá para ser divertido, dá para ser algo bem bacana, né? Basta usar a criatividade. E assim, se vocês quiserem, a gente tem bastante conteúdo oficial do Asteroid Day nas redes, tá? E traduzido em português. Eu vou deixar aqui para vocês o link dessa matéria que a gente disponibilizou em português para vocês aqui no chat, tá bom? Então é só clicar ali, vocês vão ver que dá para fazer evento do Asteroid Day aí de uma maneira bem divertida, bem bacana. E é interessante esse exemplo que o Zurita deu em relação à Lua, que tem a ver com isso que a gente está dialogando aqui, que com criatividade você pode transformar um evento comum, que aparentemente não tem ali correlação com a temática do Asteroid Day, mas que com criatividade você pode trazer sim para o seu evento. O Zurita citou aí um fenômeno lunar, e eu tinha mencionado aqui de observação de chuvas de meteoros, e aproveitar esse fenômeno astronômico para falar a origem, né, o que está por trás desses eventos. Geralmente são meteoroides, mas nós temos relatos e exemplos e avistamentos de meteoros brilhantes que denunciam ali que por trás que a origem daquele fenômeno luminoso, na verdade, é um micro ali asteroide, já não é nem mais meteoroide, já é algum objeto de dimensões maiores e que, eventualmente, ainda que às vezes um pouco mais raro, se for um objeto de dimensões mais expressivas, mas eventualmente esses meteoros são ocasionados por asteroides e que, de uma maneira um pouco mais rara, mas que de fato acontece, às vezes um asteroide desse pode ter dimensões ali que podem sim causar danos, às vezes incalculáveis, e a gente não tem, como já foi mostrado aqui, um radar, digamos assim, do volume, né, total desses objetos que podem trazer algum tipo de dano e prejuízo. Então, numa simples atividade de observação de meteoros, você pode trazer à baila ali essa questão dos asteroides, que como uma das causas desses meteoros, e fazendo um link com essa questão do potencial risco que alguns deles podem, sim, trazer para nós aqui, e, através desses links aí, transformar esse evento num evento que passe pelo critério daquilo que pode ser cadastrado, sim, né, no site do Asteroid Day. Há uma outra opção, tá, que é muito simples de você fazer, você pode fazer em casa, convidar os seus amigos do condomínio, né, ou fazer de repente na escola, que é uma sessão de cinema. Existem vários filmes que abordam essa temática, né, de asteroides, como Impacto Profundo, como Armagedon, né? A gente tem o próprio filme que inspirou a criação do Asteroid Day, que é o 51 Graus Norte, né?
Inclusive, a gente conversou com isso lá no programa Olhar Espacial, né, Bruna? É verdade. E o Saulo passou para a gente que o 51 Graus Norte ele está liberado para organizadores de evento, inclusive lá no site do Asteroid Day, a gente consegue baixar, né, o filme para exibir, né, durante atividades do Asteroid Day. Tá? Então, sem se preocupar com questões de direitos autorais. Né? Então, assistir um filme como esse e discutir, né, esses aspectos, né, do que é real, o que é ficção e o que poderia, mesmo sendo ficção, se tornar uma realidade, é algo que é interessante, né, numa sessão de cinema como essa. Tá? E o filme 51 Graus Norte, ele mostra muito disso. Que muitas vezes aquilo que a gente imagina como sendo coisa de cinema, de repente é uma realidade, né? Pode se tornar uma realidade. É verdade. E faz parte daquilo que eu falei, Zurita, de você fazer na sua própria residência ou na residência de um conhecido, você transformar esse encontro num bate-papo, numa reunião de discussão, onde você tem lá a própria Pleiades do Sul, e serve de ideia, Zurita e Bruna, ela realiza uma atividade, um tipo de atividade que a gente chama de visita astronômica, onde a gente leva um filme, né, a proposta ali de um documentário, um filme voltado para uma temática específica, e aqui já seria, evidentemente, voltado para uma temática que tem a ver com asteroide, etc. Há também, além do filme e dos comes e bebes, há também uma discussão sobre o filme, e às vezes alguém apresenta numa espécie de data show, num quadro ali, numa lousa, ou simplesmente numa mesa redonda, enquanto se come, se dialoga a temática que foi explorada naquele documentário ou naquele filme. Às vezes são 2 documentários, às vezes 3, a depender do tamanho do documentário, ou um documentário ou apenas um filme, se for um filme grande. Então, esse tipo de visitação que a gente faz, Bruno, ela tem esse formato. Você faz essa visita para quê? Não só para conhecer mais pessoas, levar a astronomia, né, para os lares, prospectando pessoas, ativando o interesse de muito leigo, digamos assim, mas com um filme, com alguma coisa para ser assistida ali através da TV, e depois uma roda de discussão sobre aquilo, ou seja, é uma visita astronômica mas com uma temática de pano de fundo. E se você propõe uma temática voltada a asteroides, Asteroid Day, etc., né, já pegando o link do que o Zurita muito bem falou, a gente tem aí um baita evento interessante, né, Zurita e Bruna? Com certeza. Então, pessoal, e só queria lembrar uma coisinha, acho que a gente esqueceu de falar isso no início, né? Essa live, ela está sendo transmitida aqui no canal da Abramon, porque o YouTube ainda não liberou o Asteroid Cast lá para realizar lives, né? Então, vamos compartilhar aí, Bruno, o link do canal Asteroid Cast, que é onde a gente vai fazer essas transmissões a partir do momento que o YouTube der o ok dele lá para o canal, né? Aqui no nosso chat, né? Para as pessoas se inscreverem aqui no Asteroid Cast. Basta clicar ali, você já vai entrar no canal, né, do Asteroid Cast. É só se inscrever e já ativar o sininho para receber o primeiro lembrete aí da próxima live. Isso. E lembrando que a inscrição é totalmente gratuita, tá, pessoal? Só essa semana. Não custa nada. Pois é. E já vai ajudar a gente a divulgar esse conteúdo e ficar por dentro também de todas as novidades. Inclusive, a gente pretende trazer aqui alguns bons nomes, né, para discutir sobre o tema, para falar sobre asteroides, e aí pessoas que estão já há mais tempo na área, né, Ari? Exatamente, muito bem lembrado, Zurita. Por exemplo, nós temos o pessoal dos observatórios que muito podem contribuir conosco, né? Cristóvão Jacques, Paulo Cassella, muitos nomes aí importantes aí, que não vou ficar citando porque a gente sempre acaba esquecendo, né? Deixando um de fora, mas nós temos o pessoal que compõe aí, Zurita, a instituição que você muito bem ajuda a dirigir, que é a Abramon, que são nomes importantes para
destacaram algumas temáticas, alguns diálogos em relação a essa temática aí. Nós temos o pessoal que faz uma baita divulgação científica de qualidade, né, uma divulgação da astronomia na internet, seja com seus canais no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, né? A Lohane, por exemplo, tem um trabalho bem profícuo no Instagram. Nós temos o pessoal de outros projetos, né? Hoje eu estava conversando aqui com o Pedro Moreira, né, lá do Projeto Estelar, que estava me convidando para uma outra entrevista aí, não sei se é exatamente um podcast, e eu aproveitei para já dar a deixa, né, e pedir para que ele contribua, porque ele tem muito interesse em estar sempre contribuindo com a cena, e que o canal dele e o Facebook dele possam ancorar também as atividades dos Asteroidcasts. Nós temos o pessoal da própria academia, né, já foi citado aí por vocês aí, o Paulo Leme, uma pessoa importante da física aí, e que gosta de contribuir com a divulgação do conhecimento da física de uma maneira simples. Ele sabe simplificar aquele conteúdo mais sofisticado numa linguagem que o leigo não só compreenda, mas que se veja despertado para o interesse desse assunto, de maneira que, para tratar de um assunto relacionado ao asteroide, quantos fenômenos físicos podem ser explorados ali à luz da física, né, para explicar aquilo, né, para explicar uma determinada situação envolvendo asteroides, questões orbitais, de entradas dinâmicas mesmo, desses corpos menores do sistema solar, e como eles se perturbam, né, gravitacionalmente. Então, a presença de pessoas como nós, né, amantes da física, para poder abordar essas temáticas do ponto de vista da física, numa linguagem de fácil acesso, repito, né? Então, muita gente pode e vai ser requisitada para participar, para ser entrevistado, colaborar conosco, mas também, né, Zurita e Bruna, para participar como entrevistador, como alguém que estará aqui nessa bancada virtual, digamos assim, e quem sabe uma hora física, entrevistando. Então, nós temos um time aí de primeira, que vocês aí, a Bruna, poderiam citar também alguns nomes aí, né, de pessoas que podem fazer parte desse casting de apresentadores fixos, né? Então, realmente vai ser uma coisa... Pode falar. Não, eu ia dizer que, inclusive, você que está aí assistindo pode também participar, tá? Manda uma solicitação para a gente, porque, inclusive, o teu evento no Asteroid Day pode ser feito aqui, dentro do canal do Asteroidcast, tá? Então, por quê? Você quer convidar alguém e tudo, não tem canal, mas você quer fazer de alguma forma, né, participar desse movimento, então você pode trazer o entrevistado, trazer a pessoa que você queira conversar, fazer esse programa, contar com o apoio da gente, lógico, né, para o que for preciso, e registrar o evento no seu nome, tá? Realizado aí dentro do canal Asteroidcast, tá? Então, é uma forma também da gente ajudar, da gente contribuir com quem queira participar desse movimento. Inclusive, só um adendo aqui, Zurita, rapidinho aqui, inclusive eu acho interessante, e eu acho que você e a Bruna também me acompanham nesse entendimento, que pessoas de canais que abordam outros assuntos diferentes da astronomia, mas que atuam ali de maneira séria, né, contribuindo com algum campo ali de estudo da ciência, seja da biologia, seja, enfim, da arqueologia, alguma coisa, e que possa também, e que queira também contribuir com essa temática, que eu acho que ela é global também nesse sentido, né, de englobar pessoas que aparentemente são de outros ramos, mas que podem sim colaborar, que tem um link, sim, com diversas áreas podem colaborar com isso, né? As ciências da informática e tudo mais, mas ainda que a pessoa não trabalhe coadjuvantemente com astronomia, né? Porque às vezes alguém é da biologia, ou da arqueologia, ou da geografia, mas tem um trabalho ali também que tem um link ali com a astronomia, né? A astrobiologia, estudos exoplanetários e etc, né? Ou alguém que mexe com Big Data e também colabora com a astronomia, com a astrofísica, mas alguém que não colaborando simplesmente queira pegar o seu canal, que é de geografia, por exemplo, e abordar, né? Dar voz, dar espaço para essa temática e poder
ou não só retransmitir algumas lives e atividades nossas, como simplesmente abordar esse assunto, convidar alguém aqui que faz parte desse time do Asteroid Day para poder estar divulgando, para poder estar informando. Muito bem. Bruna, quer fazer algum complemento? Bom, só realmente complementando aí o que o Ari disse, né? Todos estão convidados a fazer parte aqui, né, no Asteroid Cast, né? Então, basta entrar em contato aí com a gente, nos chamem aí nas redes sociais para a gente organizar aqui o evento, né? Eu tenho certeza que todos vocês serão muito bem-vindos aqui no Asteroid Cast e que a gente vai fazer aí algo bem legal, um trabalho muito bacana. E mais uma vez, né, não precisa de currículo, né, precisa ter vontade de participar, de contribuir de alguma forma. Tá? É isso aí. O Arlan ali, o astrônomo amador, fala do 3200 Feitonte, o famoso gerador das Geminidas. Eu adoro ver a poeira desse asteroide, né, dá as melhores chuvas do ano, daquelas que a gente pode contar sempre, né, Ari? Inclusive, você fez um importante registro. Me corrige se de repente não foram 2, mas você fez um importante registro, né, de impacto lunar associado aí às Geminídeas, e que, de uma maneira transversal, tem até também a ver com esse nosso assunto, porque é o impacto de um objeto em outro mundo, digamos assim, mas que reflete, quando você olha para os buraquinhos na Lua, aquelas crateras de impacto, a gente percebe quão o volume tão imenso de impactos que a Terra poderia estar recebendo aqui não fosse essa atmosfera protetora nossa. Mas alguns objetos não conseguem proteger, a atmosfera nossa não consegue nos proteger, e ainda que impeça de bater em solo, pode ocorrer aquele mini desastre como foi Chelyabinsk, ou aquele desastre, né, que foi lá Tunguska, né? Então, é interessante, de repente você pode falar aí também alguma coisa sobre isso, né? É verdade. Foi um impacto de um meteoroide contra a Lua que a gente registrou na madrugada aí de 14 de dezembro de 2017. Foi o primeiro impacto lunar registrado a partir do Brasil, né, que foi registrado e confirmado, né, a partir do Brasil. A gente tinha outros fenômenos como esse que já haviam sido observados anteriormente, mas nunca registrado em vídeo, o que é essencial, né, para a confirmação, né, do impacto. Então foi um fato bem interessante. Foi um pedacinho do 3200 Feitonte que atingiu a Lua e que a gente conseguiu registrar aqui a partir de câmeras, de uma câmera bem simples de monitoramento, né, uma câmera de vigilância acoplada a um telescópio, né. Foi um fato bem interessante. Tá registro em 2017. E fora isso, né, tem os meteoros da Geminides, sempre são muito legais, muito, muito bons da gente ver, porque é uma chuva que dificilmente, ou aliás, eu nunca vi falhar. Né? O tempo tiver aberto, vai para um lugar escuro que você vai ver muito meteoro da Geminides. É uma constelação que permite, né, Zurita e Bruno, um ângulo de observação para nós aqui muito interessante, né? Ela não é uma chuva teoricamente ruim, né? Teoricamente ela já é boa, e na prática ela tem se confirmado a teoria, igual você falou, né? Bastante interessante mesmo. Até com lua cheia a gente consegue ver muito meteoro da Geminides. É verdade, e até nas cidades mais cheias, nas cidades maiores, a gente também consegue observar. E é uma das coisas interessantes dessa chuva, porque ela é uma das poucas grandes chuvas que são geradas por asteroide, né? E provavelmente ou por uma fragmentação do asteroide 3200 Feitonte, ou a probabilidade mais aceita é de que o 3200 Feitonte seja, na verdade, o núcleo extinto de um cometa, né, que gastou todo o seu material, né, que já ejetou todo o seu material, né, para o espaço. Então, e o interessante, né, Zurita e Bruna, é que ela ocorre, né, a sua máxima, numa data
que a constelação de Gêmeos, que abriga ali o seu radiante, se encontra basicamente a noite inteira, né? A noite e a madrugada inteira no céu. Então, além dela ter um ângulo bom de visão, porque ela não é uma constelação muito boreal, ela está mais ao norte em relação ao Equador Celeste, mas não de maneira que prejudique, mas ela tem ali, dada a data, né, 14 de dezembro, é uma constelação que no início da noite ela está mais ou menos próxima ali do horizonte leste, e no finalzinho ela está declinando ali no horizonte oeste, né? Então ela fica a noite inteira acima das nossas cabeças. Perfeito. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre o que é o Asteroid Cast, o que é o Asteroid Day, como participar, é um bom momento para mandar, né, essas dúvidas aí. Vocês têm alguma coisa mais a colocar, Bruna? Bom, na verdade, só reforçar mesmo, né, que vocês realmente participem, né, criem o evento de vocês no Asteroid Day, né, se tiver dúvida, pode me chamar nas redes sociais, né, alguns de vocês talvez já me conheçam aí das redes sociais, então me chamem que a gente tira dúvidas de vocês, se precisarem de material, alguma coisa, né, é só chamar por ali que a gente está à disposição. E a mídia também, né, Bruna, Zurita? Se alguém aí tiver contato com a mídia ou alguém que diretamente for da mídia, a gente aqui faz a nossa parte, o Zurita, a Bruna, mas evidentemente que toda ajuda soma, né? Quando a gente fala de mídia, de imprensa, para ajudar a divulgar de maneira não alarmista, né? Repitamos, essa ação global, assim, então a mídia ela é muito bem-vinda para somar esses esforços, né? Com certeza, é verdade. Perfeitamente. E principalmente, né, a última semana, que é quando o pessoal realmente resolve falar sobre o tema, sobre o assunto. Aí, quanto mais gente tiver para poder participar, para poder falar, dar esses relatos, melhor, né? E é uma ótima oportunidade, né, Zurita e Bruna, para uma pessoa que tem vontade ali de iniciar um clube de astronomia e está faltando ali um estímulo a mais, de repente, quem sabe agora, né? Realizando uma palestra na casa de alguém, num colégio, realizando uma live e etc. É uma ótima maneira de começar, é verdade. Perfeitamente. O Arlindo está falando do enxame Taurides, né, que tem asteroides nele. Na verdade, existem vários, né, tanto que a gente chama ele de o complexo das Taurídeas, né, que são várias chuvas de meteoros que acabam surgindo ali. Provavelmente eles têm uma origem comum, né, e muitos deles apresentam bólidos, né, apresentam meteoros mais luminosos. E isso provavelmente indica, né, uma origem comum e asteroidal, né, provavelmente de um asteroide que foi fragmentado aí há algum tempo atrás, e hoje a gente passa por essa trilha de detritos gerada por essa fragmentação, tá? Então, é uma das chuvas de meteoros. Ela não é tão intensa quanto a maioria, né, das grandes chuvas, né, mas é uma chuva de meteoros que é bem legal da gente ver, né, porque ela costuma trazer meteoros bastante luminosos. Bom, pessoal, eu acho que tá bom para a nossa primeira participação, né, nossa primeira edição do Asteroid Cast. Mais uma vez eu queria pedir, né, que vocês sigam aí o canal Asteroid Cast para ficar por dentro, né, dessas notícias que a gente vai trazer, muita entrevista, né, com pessoas da área e dando dicas sobre atividades que a gente consegue fazer, inclusive programas de busca, né, o Caça Asteroides, outros programas de ciência cidadão que também você pode participar, né, para poder contribuir de alguma forma nesta área, tá? Então siga aí o Asteroid Cast. A gente vai ter uma sequência aí de 10 dias com programação diária, tá? E no mais, até a próxima. Bruna? Opa, tá no mudo. Pronto, voltei. É que aqui onde eu moro, sempre parece que tá passando um Saturno V por aqui, né?
Então, eu deixo no mudo. Bom, quero agradecer aqui a todos vocês, todos que estiveram conosco aqui no chat também, né? Ao Zuri, Tauari, né? Muito obrigada pela parceria de sempre, né? Tenho certeza que serão ótimos os dias que nós estivermos juntos por aqui, né? A gente tem uma parceria muito bacana e todos vocês que quiserem participar, gente, do Asteroidcast, sejam muito bem-vindos, né? Não se acanhem, vão lá, se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho para receber a notificação da próxima live, tá bom? E é isso. Um beijo, uma boa noite para todos vocês. Não se esqueçam, gente, nas redes sociais lá do Asteroid Day Brasil, no Facebook, sigam lá, porque sempre tem dicas de eventos que vocês podem criar, né? A gente sempre coloca matérias já traduzidas ali para vocês, né? Para ficar bem facinho para vocês, é só clicar lá, né? Se quiser receber aí as novidades do Asteroid Day, tá bom? Estamos no Instagram também, então fica a dica aí. Um beijão, uma boa noite. Ari? Boa noite a todos. Que bacana, né, fazer essa introdução aqui. E ó, sintam-se motivados a criarem eventos, porque quem sabe você que aí no seu município, que criou muitos eventos, né, a sua instituição de astronomia, etc., de repente você pode ser convidado a ser entrevistado aqui lá no podcast, no Asteroidcast, para falar um pouquinho, né, contar como foi. Então, isso é muito importante, bacana. Então, sintam-se estimulados aí a entrar mesmo nessa campanha global, nessa ação global chamada Asteroid Day, tá bom? Boa noite a todos. Tá bom, valeu, pessoal, boa noite e até a próxima.